Queridos irmãos, queridas irmãs, tanto a primeira leitura como o Salmo, bem como o Evangelho que acabamos de escutar neste 27º domingo do tempo comum, usam uma mesma imagem, a imagem da vinha. E no fundo a temática é muito semelhante, ainda que cada uma dessas leituras, com algumas particularidades, acabam se complementando no ensinamento que Deus quer nos transmitir. Tratam-se de parábolas, portanto, de imagens. E como tais, elas têm vários níveis de significado. Tem um significado, digamos, imediato, que é o significado histórico, que é aquele que os que escutaram essas parábolas sendo proferidas compreenderam diretamente. E há também um significado espiritual, no qual essa palavra, e que afinal de contas, por ser palavra de Deus, é sempre uma palavra viva, ganha um significado mais profundo e que fala a cada homem e cada mulher de todos os tempos. A primeira leitura, retirada do profeta Isaías, no capítulo 5, fala desta vinha que foi objeto de grande cuidado, de grande atenção da parte do proprietário. Era uma vinha que estava numa encosta fértil. E eis então que ele a cercou, arrancou as pedras que impediriam o crescimento das vinhas. Fez também que se construísse uma torre de vigia para impedir que homens que tinham intenções pouco cristãs, poderíamos dizer, ou pessoas mal intencionadas, que entrassem na vinha para roubar os frutos. Fez também um grande largar para que os frutos dessa vinha pudessem se converter num vinho bom. E eis que esta vinha, ao invés de dar uvas boas, ou seja, frutos que correspondessem ao esforço que foi colocado, deram frutas, ou seja, uvas selvagens, que não serviam para nada. A leitura, obviamente, como aliás é explícito, fala de Israel e de Judá. Do povo de Deus do Antigo Testamento, que, muito embora Deus tivesse realizado tantos prodígios, tivesse manifestado tantos cuidados, tivesse enviado os profetas, o povo não tinha dado frutos. E, ao invés, e assim termina a leitura, de manifestar justiça, tinha manifestado injustiça. E ao invés de manifestar obras de bondade, o que tinha manifestado era a iniquidade. Já o Salmo 79 é muito semelhante, na realidade, ao capítulo 5 do profeta Isaías, mas com um detalhe a mais, quando fala que esta vinha fora arrancada do Egito e fora plantada em outro lugar. Faz uma referência explícita ao fato de que Deus tinha salvo o povo da escravidão no Egito. Lembremos do livro do Êxodo, quando vemos como Moisés salvou o povo. Já o Evangelho não tanto fala dos frutos da vinha, quanto da atitude dos vinhateiros, ou seja, aqueles a quem o proprietário da vinha, segundo a parábola que Jesus contou para os sacerdotes e os anciãos do povo, que o proprietário tinha colocado para cuidar da sua vinha, e ele foi então viajar. Quando chegou o tempo da colheita, mandou os seus empregados para que pudessem retirar os frutos. E o que fizeram os vinhateiros? Pegaram esses empregados, bateram uns, apedrejaram outros e mataram outros. Até que o proprietário pensasse, vou enviar o meu filho e assim ele será escutado. E o que fizeram os vinhateiros? Pegaram o filho, levaram para fora da vinha e o mataram. Aqui também Jesus falava da ingratidão do seu próprio povo, que Deus tinha enviado profetas e que muitas vezes esses profetas, ao invés de terem sido acolhidos, tinham sido como que rejeitados até com violência pelo povo. E pior, quando Deus enviou o seu próprio filho, o que fizeram? Levaram-no para fora da cidade de Jerusalém, o crucificaram
e acabaram não recebendo todo aquele amor que Deus queria oferecê-los. Esse é o sentido, digamos, literal, histórico. Porém, há um sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, que é o que nos interessa, porque é quando a palavra de Deus fala a nós, que é o sentido espiritual. E nesse sentido, a vinha representa a nossa vida. Representa a cada um de nós que pertencemos a Deus. Nós somos a vinha do Senhor. E nesse sentido, na primeira leitura, olhar sob este prisma faz com que nós pensemos nas diversas atitudes que Deus tem para conosco. Em primeiro lugar, Ele faz com que sejamos uma vinha fecunda, ou seja, quer que a nossa vida seja uma vida cheia de frutos. E para tal, em primeiro lugar, Ele arranca as pedras da nossa vida, ou seja, nos purifica, nos perdoa dos pecados. Depois, cerca a nossa vida para que estejamos protegidos. E como faz? Através dos sacramentos que nos dão a sua graça. Depois coloca uma torre para estar vigiando. É a igreja que com seus ensinamentos nos indica aonde os inimigos da nossa alma, da nossa vida de união com Deus estão, para que nós possamos estar protegidos. Por outro lado, coloca um largar, ou seja, onde as uvas eram pisoteadas para que se convertessem em vinho, ou seja, dá a possibilidade com que nós façamos da nossa vida algo cheio de sentido, algo cheio de fruto para os demais. E tantas vezes, queridos irmãos, queridas irmãs, nós ignoramos isso. Tantas vezes não sabemos reconhecer todo esse carinho de Deus por nós. Também, como dizia o Salmo, Ele nos arrancou do Egito, que representa a vida no pecado, e nos plantou num outro lugar, que é essa realidade da vida na graça, cheios do Espírito Santo. Por outro lado, já olhando para a imagem do Evangelho, vemos como Ele nos confia a responsabilidade, porque não quer nos tratar simplesmente como escravos, mas ao contrário, quer nos tratar como filhos e nos dá que cuidemos dessa vida que é um dom que Ele nos deu. Porém, Ele também quer que a nossa vida dê frutos. E nos envia os santos, que são esses empregados, que muitas vezes vêm nos inspirar para que nos perguntemos se verdadeiramente estamos dando frutos. E, sobretudo, nos envia o seu Filho, que através da sua palavra, que é a Bíblia, mas sobretudo da sua presença real na Eucaristia, vem nos dar todas as condições para que ofereçamos o fruto, que é o fruto da justiça, o fruto do amor. Mas, e aqui está, queridos irmãos, queridas irmãs, a grande tentação, que é a da autonomia absoluta, que é a de não querer reconhecer que a nossa vida é um dom, mas achar que eu sou o Senhor único da minha própria vida. A palavra autonomia significa literalmente ser lei para si mesmo. E não é outra coisa senão aquela tentação que já vemos no livro do Gênesis, no início da Bíblia, quando fala do pecado original. Quando os primeiros pais, ou seja, o início da humanidade, tentados pelo demônio que dizia: se vocês comerem daquela árvore, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, sereis como deuses, ou seja, sereis vós aqueles que podereis dar a lei para vós mesmos. E essa é sempre a nossa tentação. Não querer caminhar sobre Deus, mas querer caminhar sobre Deus, acima de Deus, sendo eu Deus para mim mesmo. E quando fazemos isso, queridos irmãos, queridas irmãs, acabamos matando o Filho que Ele nos enviou, Jesus. Porque nos fechamos à sua ação, nos fechamos à graça, às vezes até não nos damos conta de todo esse amor. E aí o que acontece? Acontece aquilo que o Salmo falava, que essa vinha acaba ficando desprotegida. E aí diz o texto que os passantes acabam vindimando-na, e o javali da mata virgem a devasta, e os animais do descampado nela pastam. O que significa isso? Significa que quando nós estamos longe de Deus, os frutos da nossa vida acabam ficando na mão de outros, da moda, das tentações. Nós nos tornamos escravos do mundo.
E pior, o javali selvagem vem destruir tudo e a nossa vida fica uma vida completamente perdida quando a gente já não sabe mais o sentido da nossa existência. E ela vira pasto para qualquer um. E qualquer um pode nos manipular, qualquer um pode fazer de nós o que bem entende. Mas ao contrário, que nós possamos hoje reafirmar que não queremos nada disso. E, para tal, a segunda leitura de hoje nos inspira tanto. Em primeiro lugar, dizendo que não devemos ficar angustiados. Dizia São Paulo, de fato, na carta aos Filipenses, no trecho que nós escutamos hoje, do capítulo 4. Irmãos, não vos inquieteis. A gente não precisa ficar como que cheios de ânsia, cheios de angústia. Mas, atenção, e é assim que nós vamos ter sempre a nossa vinha protegida. Apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas, acompanhadas de ações de graça. Ou seja, de agradecer a Deus porque a nossa vida é um dom, porque Ele nos demonstra com tanto carinho, como nos protege, como faz com que com a sua graça nós estejamos sempre no caminho reto. Mas, sobretudo, queridos irmãos, que possamos dar frutos. E também nesse sentido, São Paulo nos dá uma indicação tão preciosa do que significa dar frutos. O que significa usar esse largar, ou seja, de fazer com que essas uvas se convertam num vinho bom. Que vinho é esse? É o vinho do amor. É o vinho de uma vida generosa. E o que significa isso em concreto? São Paulo fala: ocupai-vos, irmãos, de tudo que é verdadeiro, ou seja, ser homens e mulheres que dizem sempre a verdade. Respeitável, saber respeitar os demais e a nós mesmos. Justo. Puro, evitando todas essas realidades que nos corrompem nesse mundo. Amável, ser pessoas amáveis com os demais, abertos, solidários. Honroso, não somente respeitando a honra da nossa dignidade de filhos de Deus, mas a dignidade do próximo. E, sobretudo, vivendo em tudo aquilo que é virtude ou de qualquer modo mereça o louvor. É assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que não deveremos temer aquilo que há de acontecer com a vinha da nossa vida, porque ela estará sempre protegida e nas mãos do seu proprietário, que não é um proprietário qualquer, mas é o meu Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.